Daí, pessoal, mais duas resoluções. Sobre a mesa da figura, há dois livros apoiados em diferentes posições. Vamos analisar duas situações. Qual é a posição dos planos da capa e contracapa do livro B em relação à mesa? Bom, eu vou considerar ó, que essa parte que está voltada para cima é a capa do livro, tá? Então o livro está com essa parte aqui, então onde tem essa letra B é a capa. Então se eu pensar, ó, a capa, se eu pensar o plano que passa pela capa, ele é paralelo à mesa. Então os planos capa do livro e plano tampo da mesa, ou plano que passa pelo tampo da mesa, são paralelos. São planos que não têm ponto em comum. Se eu pensar na contracapa, bom, na contracapa, daí já é contracapa. Já é uma situação mais delicada, olha só, eu vou pensar, a contracapa também tem um plano paralelo ao tampo da mesa. Então, os planos também são paralelos. Aí assim, ó, se eu considerar a espessura da capa em relação à mesa, o que vai acontecer? A contracapa ela é um plano e o tampo da mesa é onde na verdade o plano que fica na superfície da mesa seria um outro plano. Então, embora esses planos estejam coladinhos um no outro, seriam planos diferentes. Então, pensando dessa forma, são dois planos apenas paralelos. Agora, se eu considerar que a capa, que a contracapa estando encostada no mesmo na mesa, eles pertencem, a contracapa e o tampo da mesa pertencem ao mesmo plano, porque um está encostado no outro. Imagina um ponto, uma letra que está lá na contracapa, ela está tanto no plano contracapa como no plano tampo da mesa. Se eu considerar assim, os planos são paralelos e coincidentes. Se eu admitir, se eu aceitar ou se eu considerar, coincidentes. Se eu considerar sendo o mesmo plano, pelo fato de estarem encostados um no outro, aí eles são paralelos coincidentes. Agora, se eu pensar assim, olha, a contracapa é um plano, aí depois o tampo da mesa é outro, então são dois planos que estão encostados um no outro, aí seriam aí planos coincidentes. Planos apenas paralelos, mas em geral os planos são paralelos e coincidentes nessas situações, tá? Qual é a posição dos planos da capa, da contracapa e de uma das folhas de dentro, tomadas 2 a 2, em relação ao plano da mesa? Isso aqui então deve estar se referindo ao livro A. Então, se eu pensar, ó, tanto a capa quanto a contracapa, como uma das folhas de dentro, todos eles estão admitindo, estão perfazendo a mesma posição relativa ao plano da mesa. Por quê? São planos que estão entrando na mesa, são planos que estão cortando o plano da mesa. Então, os planos da capa, da contracapa e os planos de cada uma das páginas são planos que atravessam a mesa. Então, a gente diz que são planos secantes. Tentar fazer um desenho. Aqui, então, eu teria o plano da mesa, o tampo da mesa. E aqui eu teria por exemplo, o plano da capa do livro. Ele segue aqui, né? Seria alguma coisa assim, ó. Então está atravessando. Então esses dois planos são secantes. Por que são secantes? Porque a interseção entre eles, ó, gera uma reta.
Tá? Então são planos secantes entre si. Indo para a próxima. Uma bola de futebol é um poliedro que possui 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Com base nessas informações, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Bom, eu vou fazer o seguinte, para organizar, vou considerar isso aqui sendo A, aqui B, aqui C e aqui D, ok? Então, olha só, a letra A pergunta, o número de arestas desse poliedro equivale a 180. Bom, então aí eu tenho relação de Euler, né, sendo empregada. Por quê? Porque a relação de Euler é a relação que se estabelece entre o número de faces, vértices e arestas de um poliedro. Ok? Então, olha só. A relação de Euler é a seguinte: vértices mais faces, ou seja, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então isso aqui é a relação de Euler para todos os poliedros convexos e também alguns não convexos. Então a relação de Euler também acontece em poliedros que não são convexos, mas aí não é em todos. Nos convexos, aí essa relação acontece para todos. Bom, primeiro, para eu memorizar essa fórmula, que é bem simplesinha, eu posso pensar assim também, ó. Vértice mais face igual a arestas mais 2. Eu posso pensar, vamos fazer amor a 2. Então, vamos fazer amor a 2 é a relação de Euler. Vértice mais face igual a arestas mais 2. Vamos fazer amor a 2. Ok. Nessa letra A, eu acredito que não será preciso, não será necessário empregar a relação, porque ele pede o número de arestas e eu acho que o número de arestas eu consigo sem aplicar a relação. Então vamos pensar assim, vamos pensar os dados que eu tenho. Eu tenho 12 faces pentagonais, ou seja, eu tenho 12 pentágonos. Então isso aí é uma bola de futebol. E aí ela é montada assim, né? Recorta 12 pentágonos de couro, costura eles entre si, juntamente com as 20 faces, ou seja, os 20 polígonos hexagonais, 20 hexágonos, então são 20 faces hexagonais. E aí eu costuro esses polígonos, né, vou montando, fazendo uma espécie de um quebra-cabeça, juntando essas faces pentagonais, esses pentágonos, né, e essas faces hexagonais, esses hexágonos, vou costurando, forma um poliedro, e daí então não é uma esfera ainda, não é uma bola, é um poliedro, mas aí quando se comprime o ar, né, a parede do couro se curva, e aí a bola acaba ficando esférica. Tá, então mais ou menos assim que é a história. Bom, então eu tenho 12 faces pentagonais e tenho 20 faces hexagonais. Quero saber o número de arestas. Então pensa comigo, ó. 12 faces pentagonais, então são 12 vezes 5, porque cada pentágono tem 5 arestas. O pentágono assim, né? Olha só. Eu tenho aí 5 arestas. 1, 2, 3, 4, 5. Então 12 vezes 5 eu tenho aí 60 arestas. 20 faces hexagonais, aí hexágono, ó, hexágono, assim, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, eu tenho 20 vezes 6. Isso está me dando 120. E aí, então, 180. Só que, cuidado, por quê? Quando eu monto o polígono, olha, vou aproveitar esses aqui de baixo que eu coloquei, ó. Quando eu tenho um poliedro, as arestas elas contam duas vezes. Eu vou pegar essa aresta aqui, ó. Essa aresta aqui nesse poliedro, ó. Esta aresta, ela pertence a essa face e pertence a essa face. Então, a mesma aresta, o mesmo segmentozinho, está valendo para dois polígonos, né? Para dois pentágonos nesse caso aqui. Olha só, vamos botar uma cor aqui.
Tá valendo para esse aqui. E esse azul também está servindo para este outro aqui. Ok? Então, o mesmo tracinho azul, a mesma aresta serve para os dois. Então, quando eu encontro o número de arestas dessa forma aqui, ó, como fizemos, 12 vezes 5, 20 vezes 6, eu tenho que pegar esse 180 aqui e dividir por 2, para que não conte duas vezes. E aí 180 por 2 é 90. Então, o número de arestas é igual a 90 e não 180, como ele queria te pegar aqui na pegadinha, ó, 180 que eu tinha encontrado aqui. Então isso aqui é falso. Este poliedro apresenta 60 vértices. Bom, aí sim, né, tá pedindo número de vértices. Aí eu vou atacar de relação de Euler. Ó. Vamos fazer amor a 2. Número de vértices, não sei. Número de faces. Bom, aí faces é fácil, né? Tem 12 faces pentagonais e 20 hexagonais, tu tem 32 faces. 32 igual. Arestas, acabamos de calcular, 90. Mais 2. Então, tu vai ter aí, número de vértices é 90 mais 2, 92, menos 32. Número de vértices, 60. Aí sim, ó, apresenta 60 vértices, verdadeiro. A bola apresenta 32 faces. Ó, já fizemos isso aqui, ó, as 32 faces. 12 com 20. Verdadeiro. Esse poliedro classifica-se como um sólido de Platão. Bom, daí é falso. Né? Por que é falso? Porque sólidos de Platão são apenas 5. Que inclusive aí eu coloquei aqui embaixo os sólidos de Platão. Ó. Esse tetraedro, o cubo, né, ou hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então, com 4 paredes triangulares, com 6 paredes triangulares, com 8 paredes triangulares, com 12 e com 20. Tá? Então, esses são os sólidos de Platão. O que é necessário para que um sólido seja de Platão? Primeiro, as paredes, as faces, são polígonos. São polígonos regulares. E são polígonos regulares congruentes, quer dizer, todas as paredes são iguais. Todas as faces são iguais. E cada uma dessas faces são polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Tem o mesmo lado, né, lados congruentes, e o mesmo ângulo interno. Ângulos internos congruentes. Tá? Então, basicamente é isso o necessário para que o poliedro seja de Platão, que todas as faces são polígonos regulares e congruentes. Esses poliedros de Platão, bom, já vimos que é falso, né? Porque está dizendo que esse sólido aí da bola é um sólido de Platão e não é, né? Até porque aqui eu tenho 12 faces que são do tipo pentagonais, são pentágonos, e 20 faces hexagonais. Embora sejam todas regulares, mas são faces diferentes. Hexágono com pentágono, aí não é. Para ser sólido de Platão, todas as paredes são iguais entre si. Tá? Como o cubo, por exemplo, são 6 quadrados. O tetraedro regular são 4 triângulos equiláteros e assim por diante. Esses sólidos, inclusive de Platão, eles eram associados com elementos da natureza, né? Enfim, era o tetraedro aqui, se não me engano, era fogo. Esse aqui era fogo. Não lembro todos. Esse aqui era do cosmos, do universo. Esse aqui é terra. O cubo era da terra. O octaedro, acho que era ar. E esse aqui era água, né? Acho que esse aqui era ar e esse aqui era água. Enfim, era associado aos 5 elementos aí. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.